Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa questão da revelação no Novo Testamento. É nosso 11º encontro. E vamos procurar entender como Deus se fez e se revelou na história da salvação a partir da revelação em Jesus Cristo, é o Novo Testamento. E através de Jesus Cristo, através da tradição apostólica, é um próximo tema que nós vamos desenvolver sobre a questão da tradição, e da Igreja do Magistério, que são os bispos. O magistério é constituído em todos os bispos unidos ao Papa. Somente quando eles estão unidos, o Papa e os bispos, é que nós temos ali o magistério. O bispo é o representante do magistério, mas ele não é o magistério. Ele faz parte do magistério enquanto ele está inserido no grande grupo do episcopado unido ao Papa. Embora o Papa também tenha autoridade ex cátedra de determinar aspectos de assuntos sobre questão de doutrina e moral, de fé e moral. A ideia de revelação apresentada pelo magistério, isto é, Deus revelou-se a si mesmo segundo o decreto da sua eterna vontade. Porque assim Deus dispôs, assim Deus quis. O magistério que corresponde à palavra dos bispos unidos ao Papa, esse grande magistério da Igreja, que é responsável de, por meio da tradição, ler a Escritura e, ao mesmo tempo, atualizá-la no contexto de cada dia, porque a história ela é dinâmica, ela não é estática. Então, essa ideia fornece-nos a luz da revelação enquanto plenitude. Algumas conclusões que, a título de remate, possamos apresentar. O Deus de Israel, de que fala o Antigo Testamento, um só e único Senhor, revela-se no Novo Testamento como Deus que se manifesta por seu Filho no Espírito Santo. Nós só temos consciência da Trindade a partir do Novo Testamento. Mas o Deus que se revela no Antigo Testamento é o mesmo Deus que se revela por mediação de seu Filho na ação do Espírito Santo. Esta revelação, como já várias vezes dizemos, é definitiva. É feita uma vez para sempre, portanto, tem sentido escatológico. Ora, há uma distinção que nós devemos fazer entre o Deus que se revela na história da salvação. Nós chamamos esta ação de Trindade econômica, é a expressão usada na teologia, inclusive na época patrística. A Trindade econômica revela a ação de Deus na história que age para salvar, e ela age de forma trinitária, através das três pessoas divinas. Muitas vezes nós vivemos esta relação da Trindade econômica, da ação de salvação de Deus pela liturgia, quando nós dizemos, ao Pai, pelo Filho, no Espírito. Essa realidade expressa uma Trindade econômica.
Mas existe também a reflexão que foi feita depois, né, da Trindade e sua relação à eternidade, que é chamada Trindade em si, ou Deus em si, né, que é a revelação da Trindade eterna, que é constituída da relação de uma unidade em relação de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, há uma trindade econômica que se revela na história, salvando, e a trindade da relação eterna de Deus em si. Se esta revelação, como promessa, ocorreu na história de um povo em particular, que é o povo judeu, e com a função de ser sinal para todos os povos, a revelação como plenitude, na questão da trindade econômica, é ainda mais exclusiva, no sentido de que ela se concentra numa pessoa e no que nesta pessoa aconteceu. Qual é? A pessoa de Jesus Cristo e o evento, o aparecimento do Cristo. Esta grande exclusividade, porque é ela que vai revelar a ação de Deus na história, Jesus que vai revelar a face do Pai que não se vê, é Jesus que vai revelar toda a Trindade. Ali nós temos uma realidade que vai dar um sentido substancial à própria compreensão da fé. Essa grande exclusividade liga-se, entretanto, com uma universalidade, que não pode mais ser reduzida. A salvação revelada pelo Pai, por intermédio do Filho, no Espírito Santo, é salvação para todos os homens, para toda a humanidade. Então, Deus que se revelou no Antigo Testamento ao povo de Israel, para que o povo de Israel, né, nessa revelação particular, né, manifeste a realidade divina, Deus seja conhecido, né, nessa realidade do Antigo Testamento, né, Deus como único Senhor. Né. Agora, nós vamos ver no Novo Testamento essa dimensão reveladora da dimensão maior da ação da Trindade na história através de Jesus Cristo. Nós vamos ver que esse Pai, que também é o Pai do Antigo Testamento, é aquele que se revela por meio do Filho no Espírito Santo. Não é só ligado ao povo de Israel, mas é ligado a toda a humanidade. O novo Israel é a igreja. A igreja é o novo Israel. Como diz São Paulo na carta aos Efésios, constituída de gregos e judeus. Da inimizade de dois povos, ele fez um único povo, o corpo de Cristo, a sua igreja. Então, há essa unidade entre os dois povos para se formar um único povo, o corpo de Cristo. Novo Israel é a igreja. E esta, por sua missão universal, é necessariamente a igreja de todo o mundo. A igreja da humanidade é o povo de Deus feito dos povos da terra. Certamente, igreja, humanidade e mundo não são a mesma coisa. Mas é missão e tarefa da igreja testemunhar e manifestar histórica, concreta e corporalmente que Deus, por sua vontade salvífica, manifestada em Jesus Cristo, está presente como salvação para toda a humanidade. Deve ser adorado por todos os homens. Acho que esse parágrafo merece uma atenção um pouco maior, né? Certamente, igreja, humanidade e mundo não são a mesma coisa. Uma coisa que nós aprendemos na eclesiologia, a distinção entre igreja, mundo e reino. O reino de Deus abarca toda a história
abarca toda a realidade da vontade divina que se manifesta no mundo. O mundo não contém o reino, porque o reino é maior do que o mundo. Mas o reino se manifesta numa realidade da história no mundo. Esse reino que vem da realidade divina se manifesta no nosso mundo. O mundo, grosso modo, significa o palco da história da vida humana, onde o reino se manifesta. Agora, a igreja não é o reino, porque o reino de Deus não se reduz à igreja, porque senão nós vamos cair, né, novamente numa cristandade, né, que reduziu o reino de Deus às fronteiras da igreja. A igreja é o canal privilegiado do reino, onde a realidade de tudo aquilo que foi revelado deveria ser vivenciada e vivida como testemunho para o mundo daquilo que os cristãos acreditam. Embora essa igreja santa seja constituída de homens pecadores. A igreja é santa por eleição divina, mas também marcada pelo pecado, porque é constituído de seres humanos. Mas isso não tira a dignidade divina da igreja. Então, reino, mundo e igreja, nós podemos então ver igreja, humanidade, mundo, né, e reino, né, como distinção. A missão e tarefa da igreja é testemunhar e manifestar. Então, o que a igreja faz? Ela testemunha, manifesta na história concreta e corporeamente que Deus é a visibilidade da igreja, daqueles que creem, que vivem a fé, que devem visibilizar corporalmente que Deus, por sua vontade salvífica, manifestada em Jesus Cristo, que se fez homem, assumiu uma humanidade, se tornou homem, ser humano como nós, exceto no pecado, está presente como salvação. A igreja é sinal privilegiado de salvação, né, para toda a humanidade. Ela não se restringe a um grupo, né, mas a toda a humanidade. E esse Deus deve ser adorado por todos os homens. É um convite ao reconhecimento, ao dado da fé, né, sustentada nessa centralidade em Jesus Cristo. Qual é o princípio da teologia para nós cristãos? Toda a nossa teologia nasce da cristologia, do Cristo, que vai iluminar todo o aspecto do Antigo Testamento, todo o aspecto da moral cristã, todo o aspecto da relação bíblica, né, da reflexão bíblica, todo o aspecto da sistemática. Tudo brota da questão da cristologia, que dá uma nova visão sobre a história da humanidade, a história da salvação. Dessa maneira, coordenam-se a igreja e a humanidade, que é a co-humanidade de Jesus Cristo, que se fez homem e participou da nossa natureza, na sua natureza humana. Coordenam-se também entre si a história geral da salvação, Deus quis salvar a humanidade, e a história de salvação especial, já centralizada em Cristo Jesus. Reduzindo-se a uma indissolúvel unidade, não são duas histórias, mas uma única e mesma história, sem perder cada uma de suas características específicas. Isso não quer dizer que nós vamos, então, deixar de pensar na história da salvação especial e deixar de pensar na história geral da salvação. Não. Cada uma tem sua característica específica do Antigo Testamento e do Novo Testamento, mas elas devem ser vistas como uma realidade, numa unidade indissolúvel, não se separa. O Antigo Testamento está para o Novo Testamento também está para o Antigo.
sem perder cada uma das suas características específicas. Não vive, portanto, a igreja para servir a si mesmo. Ela não é um grupo que se vive no ostracismo de voltado para si mesmo, de autopreservação. A igreja, ela é aberta ao mundo. Ide a todo mundo, pregai o evangelho. Quer dizer, é saída. A igreja é sempre em saída. A igreja não é uma autopreservação, um grupinho, né, um esoterismo com S, que se fecha em si mesmo. A igreja está sempre aberta ao mundo e deve estar aberta ao mundo para anunciar os valores e o sentido da salvação realizada por Jesus Cristo. Então a igreja, né, não vive para servir a si mesmo no plano da salvação, nem para a sua própria glória. A igreja é serviço. Como serviço, ela tem que estar à disposição do Cristo, que é o Senhor, que envia. Ela não pode, então, também estar fechada numa única glória, né, como se isso fosse a plenitude da realização da igreja. A igreja é para semear, e a graça divina é que vai proporcionar os frutos. A ação dos frutos no terreno que cai. Ela vive para os outros. A igreja é uma realidade aberta, ela é pública, ela vive para os outros. É o sinal do amor misericordioso de Deus para com todos os homens. Como Jesus deu sua vida, né, por nós, assim a igreja, constituída daqueles que amam Jesus Cristo, são chamados também a dar a vida pelos outros e pelo mundo, pelos seres humanos. Não existiria, contudo, esse serviço no mundo sem a igreja, porque lá está o canal privilegiado da presença de Cristo no mundo. Outra conclusão daí decorre. Cumpre a igreja, por toda a sua existência, nós estamos falando da igreja enquanto manifestação da presença visível do reino. Não pode se confundir com o reino. Ela, ao mesmo tempo, ela é uma instituição, mas, ao mesmo tempo, ela é constituída por cristãos que professam a fé, porque todos são igreja. Todos participam da mesma graça, todos participam do sacerdócio comum dos fiéis. Então, cumpre a igreja por toda a sua existência glorificar a Deus e, representando junto de todos, pregar a graça de Deus oferecida a toda a humanidade pecadora por Cristo. Torna-se assim clara a função da igreja de representação do Cristo. A igreja é o ícone de Cristo. Torna-se assim clara a função da igreja, então, como ícone de Cristo. Trata-se de uma função a que, precisamente hoje, devemos atribuir a maior importância teológica. Para poder ser a salvação de todos, a igreja tem que ser aberta a todos, ela não pode se fechar em si mesma. Não precisa a igreja externamente contar com todos, porque a ação da igreja nem sempre terá uma resposta de todos, mas ela deve estar sempre agindo. Ela não pode, em nenhum momento, por questão de respeito humano, deixar de fazer aquilo que é sua missão. Ao contrário, sua própria essência implica em que ela seja, imitando a Cristo, o único, um pugilo, uma luta de poucos, mediante o qual Deus quer salvar a muitos. Esse é aspecto de que Jesus enfrentou resistências, mas a resistência jamais impediu Jesus de continuar. O grande problema do mundo de hoje é que as pessoas, diante das resistências, desistem logo. Não. O exemplo de Cristo é persistir, não se deixar ser, em determinado momento, inibido com a resistência, mas continuar com a resistência dos outros, mas continuar sempre, continuar caminhando, não se deixar
palavra pouco grossa, empacar, né, no meio do caminho. Ou com medo, ou porque acha que não vai dar certo. Isso é perder totalmente a confiança na ação divina. É achar que o mérito humano pode contribuir para alguma coisa pela igreja. Não. A igreja age pela graça. O mérito humano em nenhum momento conta. Então, seu serviço não é feito por todos, mas para todos. Então, a igreja é uma realidade daquelas pessoas que se doam, que se entregam, como Jesus, dar a vida pelos outros, né? Às vezes nem todos agem de acordo com aquela realidade da igreja, mas a igreja está sempre aberta, porque a vida dela é uma vida aberta para todos, né? Então, como nós já estamos bem adiantados, né, fizemos uma pequena caminhada, depois nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre essa revelação. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.